E aí, já parou para pensar nisto? Quando uma lei é escrita, quem é que decide o que ela realmente quer dizer? Olha, essa é uma pergunta fundamental que toda a sociedade enfrenta. E a resposta, como a gente vai ver agora, revela muita coisa sobre como justiça funciona de verdade. Então, bora mergulhar de cabeça nesse assunto. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos começar com um quebra-cabeça clássico do direito. Imagina a cena. Tem uma placa na entrada de um parque com uma regra que parece óbvia. Proibido veículos no parque. Simples, né? Bom, é exatamente aqui que a história começa a ficar interessante. E é aqui que a gente vê como essa regra, que parecia tão sólida, começa a se desfazer. Claro, a gente pode ir pela definição do dicionário. Mas e a ambulância, correndo para salvar uma vida? Ela deveria ser barrada? E o triciclo de uma criança? É mesmo a ameaça que a lei queria evitar? E o que dizer de um tanque de guerra que virou um monumento? Tecnicamente é um veículo, mas o propósito dele mudou completamente. De repente, aquela regra tão simples vira um verdadeiro labirinto. Todo esse dilema tem um nome técnico: indeterminação jurídica. É basicamente o reconhecimento de que as palavras podem ser escorregadias, sabe? Que os conceitos são meio vagos e a lei, por si só, raramente dá uma resposta pronta e automática. A busca por uma solução para essa incerteza toda deu início a um dos debates mais fascinantes da história do direito. Para entender a primeira grande resposta para esse problema, a gente precisa viajar um pouco no tempo. Antes da Revolução Francesa, lá no chamado Ancien Régime, o poder dos juízes era imenso e muitas vezes totalmente imprevisível. As decisões podiam ser baseadas em caprichos, não em regras claras. E como uma reação direta a isso, a Revolução exigiu uma coisa: segurança jurídica. As pessoas queriam saber as regras do jogo, sem surpresas no meio do caminho. E a primeira grande solução foi, bem ambiciosa, para não dizer radical. Conhecida como legalismo exegético, foi uma tentativa de eliminar a interpretação por completo. A ideia era criar leis tão perfeitas, tão completas e tão claras que o trabalho do juiz se tornaria puramente mecânico, sem espaço nenhum para criatividade ou opinião pessoal. Como a gente vê aqui, essa ideia não surgiu do nada, né? Ela nasceu de uma necessidade política urgente. A Revolução Francesa não queria só leis novas, queria uma forma totalmente nova de poder. O Código Napoleônico de 1804 foi a grande obra-prima desse movimento, a tentativa de colocar todo o direito civil num único livro, tão perfeito que, em teoria, ele se explicaria por si só. Essa metáfora da máquina de vendas é simplesmente perfeita para ilustrar a mentalidade da época. Pensa só, a lei é a máquina. Os fatos do caso são a moeda que se insere nela, e a sentença é o produto que sai, sempre o mesmo, de forma automática. O papel do juiz, era só operar a máquina, nada mais. E o método para essa justiça mecânica era o famoso silogismo jurídico. Era para ser um processo puramente lógico, quase matemático. Premissa maior, a lei, exatamente como está escrita. Premissa menor, os fatos. A conclusão, que é a sentença, deveria ser uma consequência inevitável, sem espaço para dúvida. Essa citação, que é atribuída a Montesquieu, resume a teoria de uma forma, muito poderosa. O juiz não pensa, não cria, não pondera. Ele é só a boca da lei, um ser inanimado, um instrumento que apenas repete o que o código manda, sem poder nenhum para adaptar a regra ou considerar as circunstâncias. Só que essa máquina perfeita começou a apresentar rachaduras. O mundo muda, né? Como é que se aplica uma lei do século XIX à internet? E o que fazer com conceitos como dignidade que não têm um significado fixo? Pior, o que fazer quando a lei simplesmente não previu uma situação? Mas a maior falha talvez fosse a ilusão. Ao fingir que era neutro, o juiz só escondia suas escolhas, tornando a justiça, no fim das contas, menos transparente. Toda essa rigidez do legalismo exegético pediu uma resposta mais sofisticada. E ela veio de um jurista austríaco chamado Hans Kelsen. Ele partiu de uma premissa diferente. A interpretação é inevitável. Então, o segredo não é tentar eliminar, mas sim controlar. Vamos ver como ele fez isso. Kelsen nos deu um conceito que é francamente genial: a moldura normativa. Para ele, a lei não é um ponto exato, mas sim uma moldura. Dentro dos limites dessa moldura, existem várias interpretações possíveis e todas são igualmente válidas. O trabalho do juiz não é mais encontrar a única resposta certa, mas sim fazer uma escolha fundamentada dentro das opções que a própria lei oferece. Este gráfico aqui deixa a ideia muito clara. Imagina que a lei diz que a pena para um crime vai de 5 a 20 anos. Essa é a moldura. O limite de baixo é 5 anos, o de cima é 20.
Qualquer pena que o juiz decida aplicar dentro desse intervalo, seja a 8, 12 ou 19 anos, é uma decisão legalmente correta. A escolha existe, mas a liberdade não é infinita. Ela está contida pela moldura da lei. E aqui está o ponto crucial, uma verdadeira virada de chave. Kelsen nos ensina a abandonar essa busca obsessiva por uma única resposta correta. No direito, podem existir várias soluções válidas do ponto de vista legal. A boa decisão não é achar a verdade única da lei, mas sim fazer uma escolha justificada dentro das possibilidades que ela mesma apresenta. Mas e se a pergunta estivesse errada desde o começo? Uma terceira corrente, o pragmatismo jurídico, que surgiu com força nos Estados Unidos, propôs virar a mesa. Em vez de perguntar o que o texto significa, eles começaram a perguntar qual decisão vai produzir o melhor resultado no mundo real. Essa frase icônica do juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendell Holmes Jr., é a alma do pragmatismo. Para essa escola de pensamento, o direito não é um sistema lógico fechado em livros empoeirados. É uma ferramenta social, viva, moldada pela experiência humana e pelas consequências práticas das decisões. Se o primeiro juiz era o operador de uma máquina de vendas, o juiz pragmático é como um médico. Ele não aplica uma fórmula cega. Ele examina o paciente, que é a sociedade, diagnostica um problema e escolhe na sua caixa de ferramentas a interpretação da lei que vai ter o melhor efeito prático, aquela que melhor cura o problema social em questão. Essa comparação aqui é muito reveladora. Enquanto as teorias anteriores olhavam para dentro da lei, para o seu texto e sua lógica, o pragmatismo olha para fora. A pergunta decisiva não é sobre o passado, o que o legislador quis dizer, mas sobre o futuro. Quais serão as consequências desta decisão para as pessoas, para a economia, para a sociedade como um todo? Então, no final das contas, qual teoria venceu? A verdade é que hoje em dia nenhuma delas reina sozinha. A prática jurídica moderna é mais inteligente. Ela não escolhe uma teoria, mas combina as três em uma poderosa caixa de ferramentas para interpretação. Este resumo final organiza tudo de forma brilhante. A gente vê claramente a evolução do papel do juiz, de um servo passivo da lei para um criador com liberdade controlada e, finalmente, para um engenheiro social focado em resultados. Cada teoria deixou um legado importante: o respeito ao texto, o equilíbrio entre regra e discrição e o foco na realidade. Na prática, um bom juiz hoje pode usar as três teorias em sequência. Primeiro, ele parte do texto da lei, respeitando seus limites. Essa é a herança da exegese. Em seguida, identifica a moldura de interpretações que aquele texto permite, como ensina o Kelsen. Por fim, dentro dessa moldura, ele escolhe a opção que, de forma pragmática, parece que vai levar o melhor resultado para o caso e para a sociedade. E isso nos deixa com a pergunta final, que na verdade resume todo esse grande debate. Quando se trata de justiça, qual deve ser a nossa bússola? A fidelidade às palavras escritas no passado ou o impacto das nossas decisões no futuro? A resposta a essa pergunta, ela continua a moldar o nosso mundo. Obrigado por acompanhar.